Rafael, Bruno, Natália, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Marcelo, eu que troquei e-mail com vocês. O Rafael, que é o nosso fundador e sócio aqui também, já está chegando. E a gente começa. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom? Primeiramente, obrigado pela disponibilidade, interesse em conhecer a gente. Acho que, como eu falei, a gente está iniciando agora o relacionamento com a XP e eles nos indicaram conversar com vocês, então, obrigado mesmo aí. É isso, a gente que agradece. É sempre bom aí conhecer as casas, né? Conhecer um pouco mais sobre a estratégia dos fundos, né? Ainda mais que, pelo que deu aí para perceber, até vocês são uma casa um pouco diferente aí, tem um fundo com uma estratégia um pouco diferente aí do que o pessoal costuma fazer, né? Então, é interessante conhecer. Mas, assim, acho que a nossa ideia, aí vocês quem manda, mas a nossa ideia era mais bater um papo mesmo. Acho que assim, o Rafael pode apresentar um pouco do fundo, ele que é o fundador, se vocês tiverem interesse, mas, assim, mesmo se vocês preferirem que ele apresente, qualquer momento vocês querem interromper, tirar alguma dúvida, etc., super livre. Como vocês acham que funciona melhor? Não, acho que podemos fazer esse bate-papo mesmo. Acho que fiquem à vontade aí de apresentar um pouco aí de vocês, da casa, do fundo, e a gente vai batendo um papo. Perfeito, tá ótimo. Vamos. Acho que dar uma introdução geral, assim, falar um pouco da gente aqui, mas assim, se fiquem à vontade de interromper também, depois surgindo dúvidas, a gente vai falando. A gente é uma gestora monoproduto, né? Então a gente tem só um fundo de ações long only, focado em Brasil. Algumas características do fundo, ela é muito parecida com vários outros da indústria, né? Então a gente é um fundo bem correlacionado com qualquer índice de mercado, né? No fundo a gente faz o portfólio nosso visando o retorno absoluto, né? De médio e longo prazo, estratégia focada em valor, com abordagem de fato bottom-up, né? Então a gente faz toda a análise primária aqui das empresas, dos setores que elas estão, mas a gente não faz análise primária macro, né? A gente não fica projetando aqui taxa de câmbio, taxa de juros, são variáveis importantes, mas a gente acaba ali seguindo um pouco o consenso de mercado, e não é aí nossa abordagem ali para realizar os investimentos. Nossa abordagem, de fato, é entender bastante da empresa, do setor que a empresa está, para buscar oportunidades de investimento, né? Com um horizonte mais longo aí a gente costuma falar entre 1 a 3 anos, né? São o tempo de maturação dos nossos investimentos. Uma característica que diferencia o fundo um pouco da indústria, eu acho que foi a motivação, né, de fazer a gestora. Eu trabalhei muitos anos numa gestora grande, né, que era do BTG Pactual, e lá eu senti um pouco a necessidade, quando surgia boas ideias de investimento em empresas menores, a gente não seguia em frente, né? Acho que muitas gestoras são assim, por quê? Porque era um fundo muito grande, né, tinha mais de 10 bi, né, sobre a estratégia de investimento, e você investir numa empresa pequena acabava tirando o foco ali da gestão, né? Você fala, pô, a gente vai ter 0,5% do fundo, 0,3%, 0,5%, 1% que seja, acaba sendo muito pouco, né? E muitas vezes não ia em frente, né? Às vezes até seguia, mas acabava sendo uma posição pequena dentro do fundo. Então, no fundo aqui eu fiz a Organon, né? Até um ponto interessante, né? O fundo ele tem um track record desde 2013, porque ele começou lá dentro do BTG Pactual. Eu fiquei tocando esse fundo de 2013 até 2020 lá dentro, eu era o gestor. E aí, quando eu decidi sair para montar a gestora, o fundo foi transferido para cá em 2020, né? Então, sempre foi a mesma gestão. A diferença é que uma época estava dentro do BTG e a partir de 2020 aqui na Organon. E a diferença é que a gente quer ser pequeno. Acho que isso diferencia a gente em relação à indústria. No fundo, é ter um tamanho máximo sobre gestão, né? Que depois a gente entra no detalhe, que nos permita a gente ter um portfólio concentrado, né? Mas que a gente também consiga investir em empresas pequenas e médias, né? Isso é um produto que eu vejo pouco na indústria, né? Quando você olha os bons fundos de ações do Brasil, que tem vários muito bons, né? Pode ser até alguns nomes, Dínamo, né? Acabou de fazer essa captação grande em 2 minutos, né? Atmos e alguns outros, mas eles ficaram muito grandes, né? A Dínamo começou pequena até, eu lembro que ela começou na década de 90 com 10 milhões de dólares que eles tinham. E focado em small caps, né? E focado até em small caps, só que foram crescendo, ficando muito grande.
E algumas outras também, tamanho grande, né? Só a Atmos, a própria Absolute Partners, que é do Zita, que eu trabalhei com ele muito tempo lá no BTG, e alguns outros, né? Constellation, né? São fundos ali que têm estratégias que chegam perto de 20 bi, entre 10 e 20 bilhões. E a consequência disso, em que pese que todos eles também têm essa característica de ser descorrelacionado com os índices, né? Foco em retorno absoluto, é que não tem muitas empresas no Brasil, na Bolsa Brasileira, que cabe um cheque muito grande, né? Cabe investir 1 bilhão, 2 bilhões de reais, né? Eu diria que seria em torno de umas 50 empresas, né? Da última vez que eu levantei isso. E aí, consequentemente, eles acabam tendo portfólios muito parecidos, mas não por acaso, né? Porque, de fato, não tem muitas empresas, né, que cabem muito dinheiro, né? Se olhar esses fundos, eles têm... A maioria deles tem Natura, tem Localiza, tem Renner, ou uma dessas empresas de e-commerce, ou Meli, ou Magazine Luiza. Não foge muito disso. Muitos investem na XP, né? Então eles ficam com um portfólio muito parecido, porque o universo de investimento é muito pequeno, né? Consequentemente, esses fundos têm até buscado investimentos no exterior, outras estratégias, acho que até para conseguir diversificar um pouco, dada essa carência, né, que a Bolsa Brasileira tem de empresas muito grandes, né, para se investir. Então, o objetivo aqui da Algodoc é a gente ter um tamanho máximo que nos permita a gente ter posições relevantes do que a gente chama de small e mid caps, né? A definição de small seria empresa até 10 bilhões de reais e o mid cap de 10 a 30 bilhões de reais, né? Que é justamente aí que a gente pretende investir os recursos, tá? É uma característica também, o fundo não tem alavancagem financeira, então a gente no máximo vai alocar ali 100% dos recursos do patrimônio do fundo. E justamente nesse universo endereçável. Não tem nenhuma restrição, nem no regulamento, nem na nossa política de investimento, que não nos permita investir em empresas maiores. Isso geralmente acontece até quando alguma empresa passa, que a gente investiu, mas as ações se valorizam muito e passa desse valor de mercado. Um exemplo é a Braskem. A gente começou a investir em 2021, ela valia 20 bilhões na época, e aí as ações se valorizaram e hoje em dia está valendo próximo de 40 bilhões de reais. A gente gosta do investimento, continua investindo, né, mas acaba sendo uma exceção no nosso portfólio. A única ação hoje que representa em torno de 6% do fundo, que seria acima, né, uma empresa acima de valor de mercado, acima de 30 bi. Então, o nosso foco, de fato, é investir nessas empresas menores. E por que isso? Né? No fundo, acho que tem a primeira questão que eu acho que é da concorrência, né? Tem muito menos gestoras focadas nisso, né? Porque as melhores e maiores estão focadas nas maiores empresas, por motivos óbvios, né? Onde vai caber o dinheiro deles, né? Então eles estão focando ali a carabina nisso. E, consequentemente, acaba tendo mais oportunidades, né? Até pelo número de empresas ser muito maiores, de conseguir encontrar melhores investimentos ou ativos mais mal precificados, né? Que a gente consiga alocar, comprar e gerar bons retornos, né? Então, é difícil encontrar gestores com esse propósito, porque o negócio ele é muito escalável, né? Então, se você tiver entre 1 bi e 1,5 bi, que é o que a gente pretende ter, ou ter 3, 4, 5, né? É quase o mesmo escritório, talvez um pouco mais o número de pessoas. Então, muitas gestoras nascem pretendendo ser grandes, e eu acho que aí acho que é a principal diferença nossa, né? No fundo, o negócio foi pensado, né, justamente para ter esse tamanho. Então, tudo foi construído para isso, né? Acho que o time vai ser um time ali mais compacto. Atualmente, a gente está em 5 sócios, mas devemos ter mais 3. Né? Então, hoje são 4 no time de investimentos, que sou eu, Marcel, tem mais o Eduardo, o Gustavo, a Daniele, que toca a parte de compliance e risco. Deve entrar mais uma pessoa para tocar a parte comercial, principalmente agora, né, entrando na XP, fazer essa frente, nessa conversa com mais diversos escritórios. Então, que demanda uma pessoa ali. Eu sempre vou estar participando, né, mas assim, acho que é uma pessoa dedicada a isso. E mais 1 ou 2 pessoas também no time de investimento. Né? Então, vai ser um time compacto, justamente para a gente conseguir ter esse foco, né, conseguir remunerar bem o time, manter a estrutura, sem ser muito grande. Então, esse que é o objetivo da gestora. A estratégia para isso, a gente hoje tem um veículo que é o FIC D30, né, mas a gente pretende aumentar isso. Né? Então, a gente captaria até 400 milhões no D30, aí abriria o D60, captaria mais 400, e depois o D90 caberia mais 400 milhões. Né? Então, o objetivo é chegar a 1 bi 200, né, com essa estratégia. É claro que se fosse tudo no D90, teria um pouquinho mais de espaço, né, porque é passivo mais longo. Se naturalmente forem ter o resgate de conseguir captar um pouquinho no D90, daria para ir um 400, um 500, que seria o número que a gente fez para ter conforto,
na gestão, né, bastante conforto de comprar e vender essas posições nas empresas menores com esse passivo que a gente tem. Né? Então, essas métricas, esses números foram construídos com a DTV atual, né, com a liquidez que essas empresas têm hoje na Bolsa. É claro que no longo prazo, daqui a 2, 3, 4 anos, isso pode alterar, né, porque justamente isso é calculado a média de movimentação dessas ações. Então, vamos supor que é um cenário que a Bolsa se valorize muito, essas empresas comecem a ter mais liquidez, isso pode ser um pouco maior, e ao contrário, recíproco, né? Se a Bolsa se desvalorizar e as ações perderem liquidez, um pouco menor que isso. Então, a gente está, semanalmente, a gente faz esse cálculo de liquidez para ver quanto a gente tem de espaço, e nas últimas janelas, a gente chega nesse tamanho, né? Nessa estratégia, né? Fatiando até o D90, 1.200, né? Que a gente teria de capacidade. Então, eu acho que são poucas gestoras que têm esse propósito, né? Acho que tem algumas assim que são até focadas em small caps, mas, por exemplo, não tem uma limitação tão baixa, né, de tamanho como a gente tem. Por exemplo, até a Trigona, né, empresa que ela foca ali na small cap, mas ele já tem mais que 2 bi, eu acho que pretende continuar crescendo. O que eu acho que, do nosso ponto de vista aqui, eu acho que perde um pouco você perde o grau de liberdade, de fato, para investir nessas empresas pequenas e médias, ou, consequentemente, pode acabar concentrando muito em empresas, o que pode gerar um risco ali de liquidez. Então, a gente, de fato, tem essa limitação muito forte aqui. O fundo é pequeno, né? A gente está com 120 milhões de patrimônio. A gente começou a distribuir na XP tem um mês, foi no finalzinho, na última semana ali de 2021, começando. Até interessante falar, é um modelo sob demanda, né? Então ele não é aberto em toda a plataforma, ele fica disponível para os escritórios que tiverem interesse em distribuir. Então a gente começa essa distribuição na XP, que eu acho que é bastante importante para o nosso crescimento. Atualmente o nosso AUM está 1/3 dos recursos são dinheiro do sócio, 1/3 são family offices e 1/3 é de plataforma, né? Esse último 1/3 das plataformas, eu imagino que deve ter o próximo crescimento para frente, e por conseguinte, a gente pensa em atingir os investidores institucionais quando já tiver um tamanho um pouco maior. A gente conversa com alguns, fala, mas com 120, teria que ter pelo menos 150, alguns falam que teria pelo menos 200. Então, acho que acessar também investidores institucionais, sejam FOFs, de bancos ou de distribuidoras, ou também, talvez, até o institucional mesmo, né, que são as fundações, e eventualmente até um fundo de previdência. Então, é um monoproduto, né? Então, acho que é simples apresentar aqui, porque a gente só tem essa estratégia. Eu acho que é importante mostrar que, de fato, é um produto bem descorrelacionado. A gente já mandou a apresentação para ele. Eu já mandei, mas eu acho que eu não mandei a segunda carta. Tá? Mas assim que acabar aqui, eu mandei a segunda carta. Na apresentação, a gente tem, de fato, a comparação da nossa correlação com os índices de mercado. De fato, é muito baixo, né? Porque, de fato, é uma estratégia bem diferente. Eu acho que compõe ali um pouco o investidor que gosta de investir em fundos e gosta de ter uma diversificação, né, de não estar... porque na Bolsa Brasileira, das oportunidades de fundos de investimento em ações no Brasil hoje, você acaba caindo muito nesses dois. Ou os fundões mais indexados, né, ao Ibovespa, ou os fundos ali, de fato, esses maiores, mais bem conceituados, que acabam tendo portfólios bem parecidos. Né? Entre eles, não tem tanta diferenciação assim. Se você pegar a correlação histórica, você acaba percebendo isso, né? Acho que o fundo Organon acaba tendo, de fato, bem mais correlacionados. Até nos últimos 2 anos, né? A indústria foi muito bem em 2020, né? E a gente até que performou mal, teve cota negativa. Em 2021, a indústria foi bem mal, e a gente teve um retorno bem interessante, que mostra a correlação. É claro que o que importa é a composição desse retorno ao longo do tempo, né? Mas ao longo também, entre os anos, entre os períodos, trimestres, semestres, eu acho que compõe bastante dentro do portfólio, né, de fundos, né, que gosta de investir, dado a característica aí mais correlacionada. Acho assim, em resumo, assim, não um produto só isso. Falei um pouco da equipe já, né, estamos em 5 pessoas, devemos crescer um pouquinho mais aí para umas 8 pessoas. Eu acho que isso, não sei se vocês querem saber um pouco mais de nosso processo de investimento, comitê, etc. A gente pode entrar nesse tipo de detalhe para vocês se sentirem confortáveis em como que a gente trabalha aqui também. Mas é com vocês aí. Eu tenho uma dúvida. Vocês comentaram que investem em pequenas e médias empresas, né? Como seria feita a seleção dos ativos para entrar na carteira?
Tá bom, perfeito. A gente, quer dizer, a gente olha todas as empresas que estão na Bolsa, né? Então, a gente se divide aqui em time. Nós somos 4 pessoas hoje no time de investimento. Todo mundo aqui é analista, eu também. Então, tem setores que cada um olha aqui. Individualmente, as pessoas vão trabalhando no modelo financeiro, nas atualizações. Só que a gente sempre trabalha muito em equipe quando são coisas importantes, né? Seja para revisitar um pouco a tese de investimento, né? Que tem que... Ou a empresa soltou um resultado muito melhor, ou pior do que a gente esperava, a gente revê as premissas. Reuniões importantes, por exemplo, quando a gente conversa com o CFO, o CEO de uma empresa, todo mundo participa. Então, ao mesmo tempo que tem um trabalho individual ali, especializado de cada um no seu setor, a gente trabalha muito junto quando os assuntos são importantes, né? Justamente para ter ali 4 pessoas atualmente, né, que nós temos até mais para frente, quando novas entrarem, olhando, né, e tendo opinião, né, para as decisões importantes, né? Então, gastamos ali, acho que pouco mais da metade, uns 2/3 talvez do tempo, no monitoramento das empresas que a gente investe, e o outro 1/3 ali nas prospecção de novas oportunidades, né? Então, time dividido dessa forma, setorialmente. Por exemplo, o Marcel olha o setor financeiro, de pagamentos, seguradoras, tecnologia, consumo. Eu olho a parte do setor industrial. Ele vai dividindo aqui. O Gustavo olha o setor de telecom, setor de propriedades, o Eduardo olha o setor de saúde. E, sim, vai dividindo um pouco ali setorialmente. E sempre o time trabalhando junto quando os assuntos são importantes, reuniões importantes. E em setores novos, muitas vezes até 2 pessoas começando a olhar, até para gerar um conteúdo e uma opinião um pouco mais, sem estar restrito a uma pessoa, né? 2 pessoas acabam tendo mais produtividade e ganhando um pouco mais ali também de argumentação, né? Que a gente está começando a entender. Então, acho que o processo, do ponto de vista de pessoas, é isso. E o processo em si, um setor novo, assim, o monitoramento ele envolve conversas mensais com as empresas, então a gente está todo mês falando com todas as empresas que a gente investe, não só as empresas, como todos os stakeholders envolvidos, concorrentes, clientes, fornecedores, acontecendo muito acompanhamento setorial também. Então, assim, a gente tem muito dado assim, mensal, né, porque as empresas divulgam o resultado trimestralmente, né, mas mensalmente a gente consegue acompanhar. Exemplo, por exemplo, tiveste na Marco Polo, que é uma empresa que produz carroceria de ônibus, mensalmente a Fabus ela solta quanto cada uma das empresas produziram em cada mês, não só o Marco Polo, como cada um dos seus concorrentes, né? Então, a gente tem um acompanhamento ali do que a Marco Polo está produzindo, que a Marco Polo está exportando, e mais que isso, até do que todos os concorrentes também, né? Então, a gente consegue ver quando o market share dela aumenta, quando cai, né? E vai acompanhando isso para chegar no final do trimestre ali, tendo bem ajustado, né? O que deve ser o resultado da empresa, né? Então, essa parte de acompanhamento é bem importante, né? Não só quantitativa, né, com esses dados, mas qualitativamente também. Conversa com clientes importantes, por exemplo, das empresas, ou no caso da Marco Polo, o cara que está comprando muito, a gente vai lá entender o que ele demanda, o que deve ser as compras para frente. E a parte de prospecção de novas empresas, aí eu acho que é um trabalho que assim, tem 2 opções. Ou uma empresa em um setor que a gente conhece bem é mais rápido, né, mais uma atualização, né, do que a gente já sabe, e setores novos que sempre vão surgindo, né, ainda mais com IPOs, enfim, a bolsa dinâmica, aí demanda um pouco mais de tempo, né? Acho que tem também um analista responsável, às vezes individualmente ou trabalhando em conjunto, que ele vai construindo ali. Primeiro tem a parte quantitativa, que é a modelagem financeira, entender os números. A gente senta aqui, apresenta, tem uma ideia do que é o negócio, né? Começa a ver ali os principais riscos, o que é a alavancagem financeira, o que é os resultados, o que é o histórico de resultado. E surge muitas dúvidas, né? Naturalmente, no início, a gente vai indo atrás dessas dúvidas, né? Inicialmente, acho que o mais óbvio é conversar com a própria empresa, né? Mas isso aí é uma parte das respostas, né? A empresa fala muito que ela pode falar e o que ela quer falar, né? Então, eu acho que envolve muito ali ter um sanity check nos canais, com um exemplo, até a gente começou a olhar a Natura agora, né? Que apesar de ser uma empresa grande, ela caiu ali abaixo dos 30 bilhões, caiu tanto a ação, que aí a gente já entrou ali no nosso escopo ali de médias empresas. O Marcel está olhando, a gente não investe ainda na Natura, mas estamos olhando. Envolve, né? Desde de conversar com a empresa, a gente conversa com outras gestoras até que já investem na Natura. Fomos lá, o Marcel foi visitar um consultor, aí começa a surgir as perguntas, as dúvidas, conversar com a própria empresa. Então, esse é um processo que pode ser mais curto ou mais longo, dependendo das 2 coisas. A gente já conhece ou não o setor e da complexidade, né? Tem negócios que são mais simples,
tem negócios que são um pouco mais complexos, e aí a gente vai fazendo. Isso eu digo que assim, empresa que a gente conhece, negócios mais simples, processos que duram talvez um mês, né? Talvez um pouco menos, um pouco mais, e tem negócio que vai demorar uns 3, 4, 5, 6 meses até, acho que para a gente entender de fato, para ter a convicção de decidir se vai investir ou não. Exemplo a Natura, né? Que é uma empresa que eu já conheço de longa data, mas é um negócio que mudou muito, teve uma fusão com a Avon, teve assim, uma outra empresa que não era há 4 anos atrás, e a gente está indo atrás, né? Então está fazendo esse processo aí de entendendo, e demora algum tempo. Então acho que o processo é basicamente esse. E esse universo de empresas, todas que estão listadas na bolsa, é óbvio que a gente tem um filtro para baixo, né? As muito pequenininhas não faz sentido, e as muito grandes também não é nosso foco, né? Então a gente fica nesse de até 10 bi, né? Sendo que de 400, 500 milhões até 10 bi, que são as small caps, que é talvez o principal foco, e as mid caps também, né? Só para entender, hoje no portfólio a gente tem 2 ações que tem market cap acima de 10 bi, né? Que é a TIM e a Braskem, que eu já até comentei com vocês. As outras todas se encaixam ali dentro do 10 bi. A maioria delas vale em torno de 4, de 3 a 6 bi, né? Que é a BR Properties, a Marco Polo, Tupi, Banco ABC. São exemplos bons aí de que é empresa que nem é tão pequena, então a gente consegue ter uma posição relevante, né? Às vezes 10% do fundo, 15% do fundo, e também, e justamente por ser menor, muitas vezes ficam ali sem toda a competição, poderia dizer assim, né? A nossa capacidade de conseguir entender mais que a média, ela acaba sendo maior, né? Porque, como eu falei no início, as principais gestoras ali também não tenham com todo o foco, né, nessas empresas. Então, e pelo que, né, falando aí da composição da carteira e tal, pelo que a gente viu também, assim, vocês também procuram manter a carteira meio concentrada também, né? Não pulverizam em muitas empresas. É isso mesmo? Exatamente, né? A gente atualmente tem 15 ações no fundo. Esse é um número bom, né? Eu diria que ele vai de 10 a 20, né? Acho que 10 talvez está muito concentrado e 20 já começa a ficar um pouco diversificado demais. O 15 é um bom centro, né? E a gente tenta ter posições grandes, são posições de 15%, e posições pequenas de 3%. Isso vai muito de acordo com o nível de convicção que a gente tem, né? E a relação risco-retorno de cada um dos investimentos, né? Porque a gente tem muita convicção, a gente tenta chegar mais próximo de 15%, o que a gente tem menos, ou que a gente tem uma curva de aprendizagem ainda, a gente já fez o dever de casa, mas precisa criar mais ali convicção, a gente tem posições um pouco menores, né? Um ponto interessante também é que justamente como a gente falou que a gente não é focado no macro, né? A gente busca ter empresas, né, que de fato elas se comportem de forma diferente ao mesmo vento macroeconômico. Por exemplo, né, aumento de juros, né? É muito ruim para a BR Properties, que é uma empresa que aluga propriedades e tem dívida, né? Então acaba sofrendo bastante com o aumento de juros, mas é ótimo para o Banco ABC. É um banco totalmente pós-fixado, se os juros aumentar, o lucro dele pega na veia ali. De fato, o resultado melhora muito rápido. Câmbio, por exemplo, né? O real desvalorizado é muito bom para a Tupi, que é uma empresa exportadora, e é ruim para a M. Dias Branco, que é outra empresa que a gente investe no portfólio, que tem todo o custo dela dolarizado, que é o trigo, né? Os óleos vegetais, e que sofre muito a rentabilidade em período de câmbio desvalorizado. Então, quando a gente faz o portfólio, é claro que as ideias elas entram, né, individualmente pelo potencial que a gente vê em cada empresa, mas a gente tenta equilibrar, e você vê que tem uma diversificação setorial grande o portfólio, né? Justamente para deixar ele menos vulnerável, né, a esses ventos macro. Mas, por outro lado, a gente não gosta de ser muito diversificado. Então, você vai ver que, provavelmente, cada setor ele tem 1 ou 2 empresas, né? A gente tem, acho que, 15 empresas no portfólio e 12 setores, né? Então, você vê que ele tem uma diversificação setorial justamente para a gente conseguir ter esse posicionamento que seja, como é que se diz assim, bem diversificado do ponto de vista macro, né? Que não é nosso foco, mas no micro, né? Que é o de fato que a gente tem ali que a gente faz nossa análise, que a gente gasta nosso tempo aqui, a gente sempre escolhe a melhor empresa de cada setor que a gente quer estar investindo, né? Então, dentro do setor tem pouca diversificação, mas setorialmente é bem diversificado, para a gente conseguir justamente, né, não ficar vulnerável a esses eventos macros
que é, de fato, que a gente não tem aqui, a gente não gasta nosso tempo, não é nossa habilidade. E até dentro do setor, quando a gente vê, por exemplo, às vezes tem 2 empresas no setor, mas às vezes é o mesmo setor, mas são dinâmicas bem diferentes. Por exemplo, saúde. A gente investe no Pardin, que é um laboratório, né, de imagem e exames clínicos, mas a gente investe na Ourofino, que é uma empresa que faz remédio veterinário. Então, assim, apesar de ser saúde, mas as 2 saúdes totalmente diferentes. Né? Ou na parte industrial, a gente investe na Marco Polo, faz carroceria de ônibus, e investe na Tupi, faz, né, bloco de motor, exporta principalmente, né, blocos de motores para veículos pesados para o NAFTA, para os Estados Unidos e para o México. Então, assim, apesar de ser setor industrial automotivo, são dinâmicas bem diferentes. Né? Então, é essa característica. Né? O portfólio é mais concentrado, né? E a concentração vem muito justamente do que a gente faz. Né? Quer dizer, até para ter esse monitoramento, tá próximo das empresas, é difícil, né? Ter 30 empresas no setor, ou no portfólio, né? Que acaba demandando muito mais tempo, né? E não faz sentido, né? Então, o fato é que faz muito mais ali a gente concentrar, né? E a concentração, no fundo, quando você está muito convicto, né? Muito entendido de cada uma das empresas, cada um dos assuntos, a gente vê até de forma positiva, né? Porque você consegue concentrar ali os recursos, né, nas melhores ideias, no que você tem mais convicção, né? E a diversificação é eventual, porque aparentemente gera menos risco, né? Que você fala, estou diversificado, mas muitas vezes você não está com a mesma convicção e a mesma relação de risco-retorno que você consegue ter quando você, de fato, stock pick ali as melhores ideias, né? E deixa o portfólio ele bem concentrado. Claro que tem um limite, né? Então, a gente tem isso, inclusive, no nosso manual de risco, né? O nosso limite máximo de concentração é 35% na empresa. Né? Então, é claro que isso é raro, né? Mas até aconteceu no passado. A gente tinha bastante convicção no investimento na Ferbasa, era em torno de 20% do fundo, né? Mas as ações se valorizaram muito no primeiro semestre de 2021 e chegou a atingir ali 35%, chegou a bater ali no 35%, e aí a gente começou o processo de desinvestimento, que já era uma posição muito grande, a gente aumentou até no início de 21, tinha subido pouco ainda, e aí começou a subir muito. A ação subiu quase 150% em 4 meses, nesse cenário que a gente estava imaginando, né? A empresa que multiplicou por 10 quase os lucros de 2020 para 2021, e consequentemente as ações ali seguiram, né, precificando esse novo cenário que a empresa estava vivendo. E aí as ações subiram, chegaram próximo do nosso preço justo, a gente começou o processo de desinvestimento. Então, de fato, assim, até a própria política de investimento do fundo é feita para isso, né? No fundo, porque excelentes ideias não surgem toda hora, né? Não é toda hora que você vê uma empresa que tem um lucro multiplicando por 10 de um ano para o outro. E quando a gente consegue pegar essas oportunidades, de fato, a gente vai maior, vai grande. Claro, que no limite não há responsabilidade também para não estar, de fato, tão concentrado, né? Que pode acontecer um evento de caldo, uma coisa que a gente não está imaginando, e aí a ação, consequentemente, sofrer. Então, de fato, é um fundo mais concentrado. E tem algum setor que vocês preferem ficar de fora? Que vocês não investiriam? A gente olha todos. Tem setores que eu acho que até pela característica do negócio, é muito difícil fazer o nosso trabalho. Vou dar um exemplo, o setor de incorporação imobiliária. Né? O acompanhamento e monitoramento, até dos demonstrativos trimestrais que a própria empresa dá, é muito difícil você entender de fato o que está acontecendo. Né? Então, se você pegar um ciclo anterior, né, muitas empresas estavam indo mal e a bomba só foi estourar 1, 2 anos depois. Né? Pela característica da contabilidade, do negócio, muitas vezes a empresa tem estouro de custo, tem distrato, tem vários componentes que acontecem no negócio que você, de fora da empresa, só conversando com a empresa e lendo os demonstrativos financeiros, você não consegue ter, de fato, a dimensão do que está acontecendo. E, infelizmente, acontece que muitas vezes as empresas escondem isso, até nos próprios balanços, né? Não demonstram que está tendo estouro de custo, que está tendo, de fato, o distrato que está acontecendo. E você só vê muito depois. Então, por não ter essa capacidade de ir monitorando, são setores que a gente tem, eu diria que a gente tem o triplo de cuidado na hora de começar a investir. Então, a gente até olha essa empresa do setor de corporação imobiliária, mas diria que teria que ter uma relação, de fato, muito mais do que as outras setores e empresas,
melhor de investimento, né? Tem que estar muito descontado, teria que ter muita convicção para começar a investir. Agora, por exemplo, o setor de bancos também é um setor que, de fato, muitas vezes você só consegue ter noção do problema depois que ele está mais grave, né? E, no entanto, a gente investe na empresa, que é o Banco ABC, não é uma posição tão grande, justamente, talvez, assim, para dosar esse risco, né? É uma posição em torno de 5% do fundo, mas é um banco que a gente olha os últimos 20 anos e todos os ciclos ruins que eles passaram, você vê que a empresa foi conservadora, né? O management da empresa, ele de fato reportou as provisões de acordo com o que estava ocorrendo. Tem momentos melhores, tem momentos piores, mas estava tudo muito aderente ao que de fato estava acontecendo. Então, quando você olha um histórico muito longo, você consegue ganhar alguma convicção, mesmo nesses setores mais difíceis. Então, acho que eu diria assim, não é pela natureza do negócio que a gente não investe em um setor ou outro, mas assim, tem empresas que são mais difíceis fazer esse acompanhamento, você sendo acionista de bolsa, né? Talvez se eu tivesse lá um assento no conselho fiscal ou no conselho de administração, eu poderia estar um pouco mais por dentro, mas até uma prática que a gente não gosta de ter, porque, por outro lado, você tira bastante flexibilidade da gestão, né? Se você está ocupando um cargo de conselho, né, dentro da empresa, como administrador, você fica durante muito tempo em períodos de restrito, né? Você não pode nem comprar nem vender ação pela regulamentação vigente. Então, a gente opta por ter uma política aqui de não participar de conselhos, nós aqui da Organon, né, os sócios, as pessoas que trabalham aqui. É o que a gente faz muitas vezes não, sempre, né, que possível, votar em representantes dos minoritários, que é importante também para acompanhar, mas não é a gente que está lá, né? Então, são pessoas, profissionais de mercado que ocupam esse cargo e que a gente tenta ter interações com uma certa periodicidade, mas, obviamente, a gente não está tão dentro assim, como se realmente fosse nós aqui, por essa restrição. Então, e quanto a... Né, você falou de não gosta de estar no conselho e tal, porque você acaba ficando um pouco amarrado ali com a posição. Isso porque também vocês buscam ter bastante flexibilidade, vocês procuram mudar bastante a carteira, ou vocês realmente pegam uma tese, levam por um bom tempo, realmente acreditam ali em algo dentro da empresa, que algo vai acontecer mais de longo prazo? A gente pensa... Perfeito, né? A gente pensa no horizonte de investimento entre 1 a 3 anos, né? A gente até poderia ter, né? Às vezes é um pouquinho antes, por exemplo, a Ferbasa a gente imaginava ficar investido há alguns anos. A gente acabou desinvestindo, acho que 10 meses depois. Até por um motivo muito bom, as ações se valorizaram muito, chegou perto do nosso preço justo, a gente desinvestiu. Mas, em geral, né, eu diria 1 a 3 anos. A Marco Polo a gente está investido há mais de 3 anos, a Tupi há mais de 1 ano. A maioria do portfólio está dentro desse de 1 a 3 anos. Às vezes passa um pouco, fica 4 anos investido, 5 anos. Né? Depende muito do prazo da maturação ali, do que você está imaginando, do que vai acontecer. Às vezes, esse período se prolonga um pouco mais, até como no caso da pandemia, acho que muitas coisas que aconteceram em 2020 vai começar a acontecer em 2022, né? Porque o mundo deu uma parada ali nesse período. Acho que para Marco Polo, por exemplo, é um bom exemplo disso. A BR Properties também, passou 2 anos bastante difíceis, né, mas que, de fato, as coisas, o equilíbrio microeconômico das coisas tende a se consolidar um pouco mais para frente. Então, eu diria que talvez tenha umas teses aqui que ficaram mais alongadas, mas respondendo assim, em geral, de 1 a 3 anos, né, que é o que a gente consegue construir ali o horizonte de investimento. Como a gente está começando agora, captando, né, mesmo que a gente não mexa no percentual do portfólio, vamos supor que o Marco Polo hoje acho que é 12% do fundo, mais ou menos. Só que se a gente captar, né, esse 12 vai diluindo naturalmente se a gente não puder comprar mais, né? Então, acho que tem a questão também do período que a gente está aqui. A gente tem até discussões internas, se eventualmente com a maturação do negócio, né, daqui a alguns anos, né, a gente atingiu o que a gente pretende ter de captação, se a gente não pode pensar eventualmente em talvez um caso ou outro, a gente tem uma participação, eventualmente, né, numa empresa que a gente gosta muito, que a gente está muito envolvido, no cargo de conselho, né? Então, assim, tem essa restrição, a gente tem que ponderar, botar na balança, né? Que a gente vai ter esse... E tem casos que são muito longos, né? Por exemplo, uma empresa que está passando por algum evento de M&A, né? Que às vezes tem até aquelas restrições de resultado, né? Que você fica ali 15 dias antes do resultado, você não pode comprar nem vender. Isso é sempre que acontece, a cada 3 meses.
mas às vezes tem um evento que a empresa você fica um ano sem poder negociar as ações. Então, e depois, mesmo que você saia do conselho, você vai continuar ficando restrito. Então, assim, seria muito bom, né, do ponto de vista de você estar dentro participando, mas eu tenho medo de eventualmente ter uma restrição. Imagina uma empresa que tem uma posição grande, né, e aí tem um evento desse, que você vai ficar um ano sem poder negociar, né? É complicado, né? Então, a resposta que eu teria é que eu acho que não vale a pena, tá? Mas a gente, de vez em quando, até se provoca aqui, se em algum caso específico, às vezes uma posição pequena, se lá para frente, quando estiver muito grande, a gente pode pensar nisso, né? Mas nesse momento atual, assim, com absoluta certeza, não, né? Porque a gente está, de fato, a gente vai começar a captação agora, né? Maior, né? Mais relevante, né? Então, não poder comprar uma ação seria muito ruim. Então, e eu estava dando uma olhada também na posição de vocês aqui, imagino eu que esteja até desatualizada, né? Mas eu fiquei curioso aqui de uma posição de Mangels. Né? Vocês realmente têm essa posição ainda? Não... Temos uma posição de quase 4, atualmente tem menos de 5%, nós estamos 4,7%, 4%. O fundo ele era um fundo restrito, né, até 2020, né, basicamente tinha 4 cotistas, era eu e mais pessoas próximas. E depois a ideia de montar a gestora, né, o fundo veio para cá, do BTG, e ficou aberto ao público, né. A gente desfez de muitas empresas pequenas, né, obviamente construir um portfólio para mirar desse tamanho entre próximo de 1.200, né. A única ação que, de fato, é uma empresa que a gente investe desde 2018, né, e que é a Mangels, né, então já temos 18, 19, 20, 24, quase 4 anos aí investidos, mas a gente vê tanto potencial nessa ação que a gente, mesmo sabendo que ao longo do tempo a gente vai ser diluído, né, então, se a gente começar a captar, ela deve cair de 4,7 para 4, para 3, a gente vê tanto potencial nessa empresa que a gente decidiu colocar no fundo. Dificilmente a gente vai investir numa Mangels novamente hoje, né? Dificilmente não, mas quase impossível, né? Porque não demoraria meses para a gente montar uma posição dessa, ou até mais talvez, e não faria sentido econômico, porque ia ficar um negócio tão pequeno, né? Mas como a gente já tinha e as coisas estão acontecendo justamente agora, ao longo de 2020, 21, 22, 23, que a gente decidiu ficar com ela. Mas é a única empresa que eu diria capitalização de mercado muito baixa, seria a Mangels, né, de fato a empresa mais líquida, e que naturalmente ela vai sendo diluída a partir do momento que o fundo for crescendo. Mas só para você ter ideia, a gente enxerga o potencial de valorização dessas ações na ordem de, eu diria, pelo menos 300% a 500% em 2, 3 anos, se as coisas derem certo, né? Então, é uma empresa que vale 70 milhões na Bolsa hoje, 70, 80, próximo a isso. A empresa deve gerar um EBITDA esse ano de 150 milhões, e ela tem uma dívida muito grande, que essa dívida acho que vai decrescendo ao longo do tempo, com a própria geração de caixa, mais os créditos fiscais da empresa. Então, eu imagino que essa empresa que vale 80 hoje, se as coisas derem certo, ela pode valer 200, 300 milhões daqui a 2, 3 anos. Então, como é muito potencial, mesmo não sendo uma posição relevante, e vai ficar cada vez menos relevante, né, ainda pode ser um bom contribuidor de performance para o fundo, né? Então, imagine, esse negócio que valoriza, dobra, triplica, né, mesmo sendo pequeno, ele pode ter uma contribuição relevante, né? Então, eu diria que é uma exceção e não deve ter novas para frente, porque não faz sentido econômico a gente investir em um negócio muito pequeno. É a mesma coisa do fundo grandão comprar uma small cap, né? Vai ser ali sempre pequeno, né? Então, é o que seria a micro cap para a gente, né? Que essas empresas que valem menos de 100 milhões. Então, vai ficar fora do escopo. Fazia muito sentido quando o fundo era pequenininho, lá atrás, quando o fundo tinha 20, 30 milhões de patrimônio, 30, 40, né? Mas agora vai ficando cada vez menos relevante. Mas nesse caso, o potencial é tão grande, a relação de risco-retorno é tão boa que a gente mantém. Certo, então porque a preocupação, né, chamou atenção realmente por causa disso, que eu vi que é um ativo que realmente tem uma liquidez bem baixa, né? A gente deve ser o maior acionista, a gente tem em torno de 10% das ações preferenciais da empresa, mas que dá somada a 5 milhões de reais, né? Então, e vocês foram comprando ela no mercado mesmo lá atrás? Estão comprando no mercado, eu demorei acho que mais de um ano para comprar essa posição. Mas, de fato, compramos muito barato. Acho que o preço médio de aquisição ela vale 80 milhões hoje, mas quando a gente comprou, ela valia 20, 30 milhões. Né? Então,
A gente quase não movimenta, né? Então, esse ano, mês de janeiro, a gente nem comprou, nem vendeu. Acho que a gente vendeu 200 ações, se não me engano. Porque eu acho que eu arredondei, a gente tinha 410.200. Geralmente eu deixo arredondado os números, aí vendi 200 para ficar 410 mil, mas a gente movimenta muito pouco. Ano passado subiu, né, bastante, uma época, com os bons resultados, a gente vendeu um pouquinho, aí depois caiu, a gente recomprou o que a gente tinha vendido, com lucro, mas basicamente continua aí em torno de 10% das ações preferenciais. Mas assim, dá muito conforto, até porque a gente tem hoje, só dinheiro do sócio no fundo, mais 40 milhões. Né? Então, ter uma posição ilíquida de 5 não é nada que vá... não dá para ter várias. Né? Por isso, justamente, que a gente pensa em não ter isso. Né? Mas de fato, é uma empresa que a gente está muito, muito próxima. Se eu converso com o conselheiro ali, que representa os minoritários, trimestralmente, para entender o que está acontecendo. Converso com o CEO da empresa também trimestralmente, porque também não tem muito espaço para... Porque o CEO também é o RI, né? No caso da empresa pequena, às vezes não tem um departamento de relação com investidores, mas é um case fantástico. Assim, é um negócio que é arriscado, tá? Porque, dada a estrutura de capital da empresa, ela tem hoje 600 milhões de dívida e vale 80, né? Então, ela carrega uma dívida muito grande, mas é uma dívida muito barata. Ela paga CDI mais meio ao ano sobre essa dívida, porque é fruto do RJ que ela saiu em 2016, a dívida que vence em 2026. E o resultado operacional dessa empresa está melhorando a passos largos. Assim, é impressionante que, se olhar o que foi o ano de 2019, 20, 21 e 22, deve ser melhor ainda. Só para ter ideia, essa empresa, acho que a gente deve ter um lucro esse ano. Ano passado foi mais de 100 milhões de lucro. Né? Teve um pouco não recorrente de crédito fiscal, mas um lucro esse ano próximo a 60 milhões. Né? Então, a empresa está negociando a 1,2 vezes o lucro. É de fato extremamente depreciada, fruto ainda dessa questão da dívida, que é muito grande. Né? Mas a partir do momento que ela for pagando essa dívida, a gente acha que deve acontecer ao longo de 22 e 23, o potencial da ação é muito grande. Assim, é impressionante que, de longe, a empresa que tem mais potencial no portfólio, mas também é mais arriscada, dada a estrutura de capital, né? Que é muito alavancada. E o fundo costuma ter caixa para aproveitar as oportunidades que possam aparecer? A gente, como a gente pensa a gestão aqui, tá? A gente não é market time, né? Então, no fundo, não é tentar acertar quando a bolsa vai subir e quando a bolsa vai cair. A gente, no máximo, a gente pode estar 100% alocado, né? O que a gente costuma ter de política é deixar no FIC, né, o que tem o total de resgate nos próximos 30 dias. Então, a gente deixa esse caixa, né, no FIC, que atualmente é muito pouco, tá? Então, como a gente está começando a captar agora, quase não tem resgate, deve girar em torno ali de 1% do patrimônio do FIC, ou talvez um pouquinho mais que isso, entre 1 e 2, 1,5, uma coisa assim. Hoje está 0,9, a gente tem 99,1% aplicado. E, de fato, a gente começou o ano, né, principalmente na primeira semana ali, com muitas oportunidades de comprar bons ativos. Então, a gente alocou bastante, né? E fora que a gente está com um fluxo de aplicação todo dia positivo, né? Entre 0,3%, 0,4%, uns 500 mil reais por dia que entra dinheiro novo ali, 300, 400, 500. Então, a gente viu bastante oportunidade e aproveitou. Então, acho que eu diria que está próximo à alocação máxima que a gente teria, que é 99%, porque, de fato, a gente está enxergando muito boas oportunidades de investimento atualmente, né? Mas, assim, não é porque eu acho que a bolsa vai subir, né? Porque, basicamente, a gente está vendo aqui que de fato, tem muito bons ativos que, se a gente carregar por 2, 3 anos, devem gerar retornos muito bons para o fundo. Né? Então, por isso que a gente está com a alocação muito grande. E se cair, eventualmente, é bom que esteja, que de fato que a gente vai continuar tendo a possibilidade de comprar esses ativos, né, a preço depreciado. Né? Então, a ideia de ter mais caixa ou menos caixa está muito voltada às oportunidades que a gente tem, né, de alocar. Como a gente está encontrando bons ativos para comprar a preços bons, a gente está com muito pouco caixa. Mas eu diria que, na média, né, considerando o caixa do FIC e do Master, a gente ficaria entre 1% a 5% em caixa. Né? A estratégia, de fato, é para ser mais alocado. No dia que a gente tiver, talvez, 10% de caixa, talvez é um momento que talvez a bolsa esteja muito cara, né? Esteja menos... a gente pode até ter, por regulamento, acho que até 33% de caixa, no limite, né? Não mais que isso.
Mas, assim, não é... O objetivo aqui, de fato, é ter participações em ações, né? Então, não é acertar o market time, vou ter caixa agora, porque mês que vem vai ter tal evento, vai ter eleição, então eu vou comprar mais barato mês que vem. Historicamente, até hoje, talvez no início da minha carreira, assim, eu tentei fazer isso e não é meu forte, né? Tentar acertar ali quando é que vai cair, vai subir, a gente vai aprendendo, de fato. A bolsa, quando você menos espera, ela começa a subir pelos motivos que você nem imagina, e vice-versa, para cair também, né? Exemplo, esse mês de janeiro, né? A gente começou ali a primeira semana achando que o mundo ia acabar, né? E de uma hora para outra, muita ação subiu 20%, 30%, até no nosso portfólio aqui. Isso não é uma explicação muito... não, o juro subiu mais, então o estrangeiro resolveu vir. Quando você menos espera, os fluxos mudam, né? E eu não tenho capacidade nenhuma para acertar isso. Então, no fundo, a decisão de ter menos caixa é quando a gente tem menos oportunidade, né? Então, desculpa, ter menos caixa quando a gente tem mais oportunidade de alocação. Contrário, perdão. De fato, a gente viu bastante oportunidade no final do ano e também no início desse ano, e a gente comprou participações e está com caixa bem pequeno. Mas sempre com esse conforto, né, dos resgates nos próximos 30 dias. A gente deixa ali para... justamente até para que essa bolsa continuar caindo, a gente não precisar e não entrar mais nenhuma aplicação, né? A gente tem pelo menos 30 dias ali sem precisar vender, né, o fundo. Então, é mais ou menos essa política que a gente tem do caixa mínimo, né? Então, ficar pelo menos o caixa das obrigações, e dosar isso. Às vezes começa a entrar aplicação, aí as ações subiram muito, aí a gente fica com um pouquinho mais de caixa, né? Então, meio que essa decisão ali de tamanho do caixa. E quanto ao retorno do fundo, né, eu acho que isso é algo que tá muito destacado aí, principalmente por causa do ano passado, né, que um ano ruim para a bolsa caiu quase 12%, vocês subiram mais de 50%, né? E qual que foi a maior contribuição aí para essa alta? O que... Você quer abrir a apresentação? Claro. Tá. Não, perfeito. A gente até colocou um slide, porque isso é uma pergunta que as pessoas fazem bastante, né? A gente passa na nossa carta semestral a distribuição de performance, tanto semestral quanto anual, por setor, né? Mas a gente fez na apresentação, a gente botou até mais destacado por cada um dos investimentos. Marcelo está abrindo aqui a apresentação. Eu vou passar os números exatos para você, mas, bem, já comentando aqui, né? Sem dúvida, o mais importante foi a Ferbasa, é uma posição que a gente começou a montar. Quer abrir a apresentação? Tá aqui. Foi uma posição que a gente começou a montar em junho de 2020, né? Basicamente, a gente estava vendo ali, a gente estava investindo numa empresa de commodity, né? Que a gente está abrindo aqui, eu vou dizer o número exato para você. E que a gente via que mesmo os preços dos produtos dela, que é o ferro-cromo e o ferro-silício, nas mínimas históricas, a Ferbasa estava gerando ali um fluxo de caixa de 15% do valor de mercado dela. Isso não se contemplar, isso não se convertia em lucro, porque ela tinha feito uns derivativos e travado esse câmbio. Aquele slide que o Gustavo fez da prestação institucional, da prestação. Tem uma carta também. Mas da carta para o setor. Aí, e a gente está vendo o seguinte, se os preços continuarem nas mínimas históricas, essa empresa está gerando um bom resultado operacional, né, e gerando esse caixa aí de 15% do valor de mercado dela na época, né, o que parecia um investimento até atraente, um fluxo de caixa dolarizado. A gente começou a ver que estava acontecendo várias questões setoriais que esses preços deveriam subir para frente, né? Basicamente, a China estava impondo restrições ao tamanho. Aí vou até te dizer, dos 54 do ano passado, a Ferbasa foi responsável por 19. Que era aquela posição que eu falei, que era de 20, né, e chegou a subir 150. Né? Então, quer dizer, foi bastante importante aí na contribuição do fundo. Aí depois foi a Mangels, que já comentou, também subiu bastante, foi 6,7%. Porque hoje ela é 4%, mas no início do ano ela era mais relevante. Né? Então, ela teve essa contribuição. A Braskem, a gente já comentou, também foi 6%. Aí o Catex, que a gente já desinvestiu, foi 4%. A Marco Polo, a gente segue investido, foi 3,34%. A Sim, que a gente até escreveu na carta, a gente já desinvestiu também, foi 3,14%. Santos Brasil, 3,1%.
e OSP máximo 2,8. Se somar essas 8 posições, 3 delas a gente continua, 5 a gente já desinvestiu, somadas dá 48. Acho que dá para explicar bem a performance de 2021. Né? Aí, voltando para a Ferbasa, né? Então, a gente viu tudo isso acontecer. A gente até conta na primeira carta semestral que a gente soltou, exatamente a gente fala da Ferbasa. A gente imaginava que o lucro ele ia dobrar ou triplicar de 2020 para 2021. Em janeiro de 2021, quando a gente viu as restrições impostas pelo governo chinês, esses preços dos produtos subiram não os 10%, 15% que a gente imaginava, subiu mais de 50%. Então, o lucro da Ferbasa, em vez de subir 200, 300, ele subiu 1.000. Ela lucrou 70 milhões em 2020 e deve lucrar mais de 700 em 2021. Então, aí a gente aumentou mais ainda, era uma posição ali de 15%, 18%. A gente foi em janeiro, a gente foi para 24%, 25%, e as ações subiram muito. Aí, quando chegou em 35%, a gente começou o processo de desinvestimento, né? Em torno de, ali, começou a vender nos 30 e pouco, 35, 30, terminou de vender no R$45, em abril e maio, entre abril e maio de ano 2021. Né? Então, foi bastante importante a Ferbasa. Outra também, a Mangas a gente falou um pouco, né? A Braskem também acho que tem uma dinâmica parecida, na empresa cíclica. A gente viu ali o início de 2021, né? O preço dos spreads petroquímicos subiram bastante, né? Tudo indicava que deveria continuar isso por mais um bom tempo. A empresa endereçou 2 problemas super difíceis dela, que era a questão de Alagoas, processo ambiental que ela tinha lá, parte da cidade, né, tinha caído, né? Então, um negócio que a gente não sabia se ia custar 10 bilhões, 20, 30. No final, a Braskem fechou ali o total de contingência disso, próximo de 10 bilhões, que a geração de caixa de 2021 ia ser mais do que suficiente para pagar isso. Então, de fato, a gente montou a posição no início de 2021 e ainda continua até hoje. Tá? Acho que a empresa está passando ainda pelo final dos eventos que a gente imaginava como positivos, né? Que acho que é a migração para o novo mercado. Só que isso também é concomitante com a oferta de ações muito grande que ela vai fazer. A gente acha que as ações estão pressionadas por isso. Né? A gente até diminuiu a posição, a Braskem chegou a ser quase 10%, chegou a ser 9,5%, né, do fundo, no máximo, atualmente está em 6%, justamente para aproveitar a oportunidade e entrar na oferta. Então é interessante que a gente fez um caixa, né? A gente falou que o nosso caixa hoje está pequeno, mas a gente chegou a ter ali uns 3%, 4% do fundo em caixa, algumas semanas atrás, há uma semana e meia atrás, para entrar na oferta da Braskem, que ia ter, né? Aí foi cancelada a oferta, e aí a gente está com esse caixa ainda, até realocando em algumas outras ideias, em algumas outras posições. Né? Mas a gente está aproveitando a Braskem, acho que saindo com desconto grande essa oferta, que é o que tudo indica. A ideia é que é até aumentar um pouco a nossa posição em Braskem também. E alguns outros são investimentos antigos, né? O Catex tinha começado a investir em 2017, então maturou o investimento ali ao longo de 2020 e 2021, chegou a ter 14% do fundo, né? Também desinvestiu, deu um retorno bem interessante, né? A ação subiu 34% no ano de 2021. Então, assim, no fundo, são até um pouco... Eu acho que 2021 foi um ano, né, que eu acho que a gente acabou tendo um rotation do portfólio um pouco maior que a média. Né? Porque a gente fica ali entre 1 a 3 anos, né, com os investimentos. Então, na média, a gente troca ali umas 4, 5 empresas por ano. Em 2021 foi um ano que a gente trocou um pouco mais, porque por um bom motivo até, né? Porque as ações se valorizaram muito, chegaram perto ali do nosso preço, e a gente acabou desinvestindo e pegando esse capital para alocar em novas ideias. A gente acabou falando bastante a mais da Ferbasa, que foi um case de sucesso de vocês. Ao longo do tempo do fundo, da existência do fundo, tem algum case que você possa citar que vocês passaram o tempo e a empresa não se desenvolveu como vocês esperavam, vocês acabaram saindo ou no prejuízo, ou se não saíram da forma que vocês esperavam? Perfeito. Sempre tem, né? Eu costumo brincar aqui que o importante é você errar pequeno. Né? Assim, na atividade de investimento sempre vai acontecer coisas que você não está imaginando. Eu vou dar um exemplo recente, mas que era uma posição pequena, né? Aí eu acho que faz parte do jogo. Eu vou dar um exemplo histórico, que era uma posição grande, que também não performou bem
e aí é o erro que a gente não pode ocorrer mais, né? Esse acho que são 2 exemplos bons para caracterizar isso. A Springs, né, foi uma posição que a gente montou ao longo de 2021, bem no início de 2021, ali em março, mais ou menos. É uma empresa têxtil e que ela tem uma participação em uma empresa americana chamada Kiko, e que no call de resultado, o dono da empresa e também presidente, o Josué, ele foi muito categórico em dizer que o negócio estava fechado. Só para você ter ideia, a Springs vale hoje na bolsa em torno de uns 300 milhões, que foi mais ou menos o preço que a gente entrou, a gente valia 300 e pouco, 300 e só a venda dessa participação, que gera 0 de resultado, ia ser em torno de 50 milhões de dólares. Então, é quase o valor de mercado dela. Né? Então, ia ser transformacional, porque ela pegar esse dinheiro para reduzir a dívida, né? E a empresa começar a gerar caixa, coisa que ela não gerava. Aconteceu que a gente dependia desse resultado, dessa venda, e não aconteceu ao longo de 2021. Basicamente, é um processo de private equity, porque essa empresa lá é uma empresa fechada, a Springs tem 14% e 15% da Kiko, e o juros subiu muito no Brasil. Né? Então, a gente não desinvestiu da Springs, mas a gente, de fato, parou de comprar. Né? Foi uma forma indireta de você acabar reduzindo a posição. Então, a posição que chegou a ser 6%, 7% do fundo, atualmente é 3% do fundo. Acho que a nossa menor posição hoje que a gente tem foi a menor, a segunda menor do fundo. A gente não desinvestiu totalmente, porque, de fato, esse evento pode vir a acontecer ainda, mas a gente imaginava que ele ia acontecer em 2021 e não aconteceu. Então, faz parte, né? De fato, com mais convicção ali que o dono da empresa, o controlador, o CEO, falou que estava vendido, mas a venda não se materializou, e isso foi muito ruim, né? Porque imagine, a Springs financia a CDI mais 3, CDI mais 4. Né? Se ela pegasse quase 300 milhões do valor da Kiko e deixasse de pagar juros, né? Pô, a CDI mais 4 hoje dá 15%, 16% ao ano. Né? Então, é quase 50 milhões por ano de juros que deixariam de ser pagos se essa venda acontecesse para uma empresa que vale 300. Né? Então, foi um negócio transformacional, a gente contava com isso na tese, e não aconteceu, e naturalmente a gente foi reduzindo a posição, né, de 6%, 7% para torno de 3% hoje. E é uma decisão difícil, se ela será que cai fora totalmente? Porque a gente montou essa posição a R$6, R$7, a ação chegou aí para 14, 15, né, já precificando esse cenário da venda. Não aconteceu, ela voltou para, acho que agora está 6 também, 5,90, uma coisa assim. Voltou tudo. Então, a gente também está com receio, porque está tão descontado, né, e eventualmente esse evento pode ocorrer. A gente optou por não desfazer totalmente da posição, mas sem dúvida foi um grande detrator de performance em 2021. Né? Acho que até por ela ter crescido, né, e chegado a ser 6%, 7% do fundo, com a própria valorização e depois caído, no segundo semestre, acho que a gente perdeu 2% do fundo de rentabilidade com a Springs. Mas, assim, foi um tamanho correto, né? Dado a incerteza que tinha, a gente acho que faz parte da nossa rotina aqui. Agora, em 2014, se você olhar, ainda quando era um fundo restrito, né, e pequeno, né, lá dentro, a gente tinha uma posição muito grande na Forjas Taurus, né, era a posição de 30 e poucos % do fundo, e a empresa performou muito mal no ano de 2014. Né, as ações caíram quase 50%, e eu desfiz da posição na época, marcando prejuízo aí de 30%, 40% do preço que a gente tinha comprado, né, justamente porque foi super complexo na época, tem muito tempo já, tem 7 anos, mas eu me lembro bem, 7 nunca esquece. Basicamente foi uma venda de controle, né, do antigo controlador, Estima, para o atual, que é ligado ao grupo do Birma, e nesse processo a contabilidade estava toda mal feita, tinha contas a receber que não existia, fez uma limpa na empresa, gerou muitos prejuízos, teve uma mudança de fábrica também que acarretou problemas operacionais, basicamente umas armas que eles fabricavam que estavam tirando sozinha. Imagine o problema que é isso para a empresa, né, que precisa ter um produto mais do que nunca com segurança. Então foi um caos, assim, aconteceu coisas erradas em tudo que você imaginava, do financeiro, teve até um limite ali de fraude contábil para algumas coisas, e aí o que teve que fazer foi de fato sair da posição, e de fato você vê que 2014 foi um ano que destoou muito, né? E de fato ali foi por fato que a gente alocou em empresas erradas e gerou prejuízo. Então, é quase um mantra aqui, não poder errar grande, né? No fundo, a gente ter as posições maiores de fato que a gente tem bastante convicção, porque isso que é de fato muito detrator. Porque se acontece um evento inesperado na posição menor,
como aconteceu com a Springs, você consegue absorver o prejuízo, né? Porque ele perdeu 2% do fundo, podia ter sido melhor, podia investir dado. Ainda mais no ano bom, você quase não sente, né, o impacto. Mas quando é muito grande e o evento é muito ruim e as ações caem, você tem que até liquidar a posição, enfim, o impacto é muito negativo, né? Então, acho que até a Talos é um bom exemplo que explica, né? Acho que 2014 foi, de fato, um ano muito ruim de performance, né? 2015 foi ruim, mas foi um ruim que depois a gente continuou investindo nas empresas, depois elas performaram muito bem, né? Então, acho que é mais a marcação do mercado, do momento de crise que a gente estava vivendo, e que isso aí faz total parte também do processo, né? Quando você investe, a empresa continuou caindo até, de fato, as ações se valorizarem, mas em 2014, de fato, foi uma perda permanente ali de capital, né? Então, o fundo perdeu, acho que 15% do patrimônio com a Taurus, né? Acho que explicou aí, acho que 60% da performance negativa de 2014, e foi, de fato, ali um erro de gestão, né? No fundo, a gente comprou um ativo que estava muito... Enfim, aconteceu um cenário muito distante do que a gente imaginava. Que a gente, na época, ainda era eu, né? Porque, no fundo, a empresa nem existia, eu estava dentro do BTG ainda na época, mas foi isso. Então, aproveitando, até voltando a falar da equipe, né? Você falou, o fundo ficava dentro do BTG até 2020, é isso? Isso. E aí ele saiu e hoje vocês montaram aí a gestora. E toda outra equipe, né, que está aí com você hoje, teve mais gente que veio junto do BTG, junto com você do BTG, que já vinha junto com o fundo, ou você montou toda a equipe pós 2020? Eu tinha um problema, porque eu era associado no banco, eu tinha um contrato com eles de não recrutamento e não compete, né? Então, eu tinha que ficar 12 meses sem poder chamar ninguém desde a data que eu saísse, né? E não só isso, o BTG foi super parceiro ali, deixar eu tirar o fundo, então eu pedi até, tá, para trazer uma pessoa especificamente, eles não deixaram, então eu não pude trazer. Então, a equipe que está aqui são pessoas novas, algumas até eu já conhecia de anteriores a isso, o Eduardo, por exemplo, já conheço há mais tempo, e estamos montando a equipe nova. Agora, é interessante que no BTG, apesar de eu trabalhar lá com outras pessoas, elas não se envolviam na gestão desse fundo, tá? Então, eu era analista do Absoluto, que era o fundo core do BTG, e eu tocava também o fundo de small cap, né? Mas, assim, basicamente sozinho, né? Inclusive, era uma dúvida que eu tinha muito grande, falar, pô, eu vou sair e vou perder aqui, né, tudo que esse ecossistema me dá de informação e acesso, tudo. Mas, por outro lado, eu vou ter tempo e foco e dedicação só para isso, que eu não tinha lá também, né? Então, eu sempre fiquei com esse trade-off em mente, de tomar essa decisão, né? Falar, pô, eu vou perder tudo isso. E, de fato, você sente um pouco, né, o acesso corporativo de uma grande instituição. Fora as benesses, né? O computador quebrou, pô, tem um cara do TI ali, é só ligar o helpdesk e o cara conserta rapidinho, acesso à empresa, etc. De fato, eu tinha muito receio, né? O que vai ser esse novo mundo, né? Então, mas, por outro lado, a quantidade de tempo que eu tenho aqui, né? E com a equipe dedicada a isso, né? Eu tocava sozinho, agora tem uns 4, devem ter até mais pessoas para frente. É impressionante como você consegue melhorar a capacidade de análise ali e foco nessas empresas, né? Porque, no fundo, eu era analista do Absoluto e tocava isso também, o fundo. Então, faltava tempo, né? Muitas vezes até, por exemplo, a reunião da Mangels, que eu estava saindo já do BTG, mas eu fiz uma reunião lá com o CEO da empresa, acho que em fevereiro de 2020. Pô, eu tinha que vir para São Paulo, eu marcava 2, 3 reuniões também e aproveitava e encaixava Mangels ali, né? No fundo, hoje não, hoje a gente prioriza, de fato, a composição do portfólio aqui. Então, ter esse trade-off, né? Acho que é uma coisa que muita gente perguntou no início, pô, mas você vai sair do banco, vai perder o acesso aos economistas, muito bom, e de fato, assim, você tem um ambiente ali, acho que principalmente ali para os eventos macro, né? Pô, pesquisa de eleição, várias coisas que o banco tinha, mas não era aí que eu construía a performance do fundo. A performance foi construída muito mais ali no entendimento setorial da empresa e tudo, e que me sobra muito mais tempo hoje do que sobrava antes. Então, tem até uns investidores institucionais, assim, de longo prazo, que falam, pô, mas a equipe tem que estar 2 anos trabalhando junto, tá? De fato, a gente está construindo isso. Acho que já estamos aqui há 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio.
todo mundo junto aqui e, enfim, o tempo passa, acho que mais um tempinho aí vamos completar esses 2 anos e espero que muitos mais depois, 3, 4, 5. A gente até, não sei se eu comentei, mas aqui a gente tem uma parte de chip, né? Então, todas as pessoas que entram aqui, elas são sócias também. E a ideia é que eu penso em fazer o time aqui para ficar muitos e muitos anos, né? Então, claro que assim, qualquer longa caminhada tem um primeiro passo, né? Então, a gente deu esse primeiro passo ali em 2020, né? Foi um ano de transição ali da minha carreira. Mas a ideia é construir isso para ficar muitos anos aí, para o mesmo time, mantendo ainda. E a ideia é que a gestora seja realmente monoproduto ou mais para frente vocês pensam em abrir outros fundos? Não, monoproduto. Acho que é isso aí, acho que não. Assim, você pode pensar assim, né? Porque, assim, até internamente, né? Acho que a gente tem pessoas aqui, todo mundo, né? Assim, eu tenho 34 anos, 35, o Marcelo tem 29, o Dudu tem 27, então acho que naturalmente, eu acho que eu penso assim, no fundo, será que essas pessoas daqui a 10 anos, né, vão estar super satisfeitas, até do ponto de vista, não só de realização, mas financeiro, com um fundo pequeno, né? Eu acho que é um desafio. Eu acho que no curto prazo, 2, 3, 4, 5 anos, eu quero ser muito rígido a isso, né? Mas eu acho que vai ter um desafio aqui e de como a gente talvez conseguir remunerar e justamente mantendo essa mesma estratégia. Eu penso assim, da gente conseguir ter acesso a capital de longuíssimo prazo, né? Que seria uma forma de ser um pouco maior e não comprometer a estratégia. Porque se eu tiver um capital aqui que esteja disposto a ficar 2, 3 anos ou então 4 anos aqui, a gente pode ser um pouco maior que isso. Não dá para a gente ser maior com o passivo de 90, de 30, 60, 90. Então, eu acho que a ideia, a estratégia daqui como negócio, né, até, né, preservar essa gestão, né, que é o diferencial competitivo, que é o motivo, né, de montar a gestora, né, e buscar, né, construir, né, os caminhos. Eu acho que a pessoa comercial que está vindo aqui, acho que esse vai ser o grande desafio dele. Não é para agora, tá? Mas acho que para daqui a 2, 3 anos, a gente começar a acessar investidores, principalmente lá fora, de longuíssimo prazo, né? É o que a gente construiu uma boa performance aqui nesses 3, 4 anos, né? E que tem acesso a esses investidores que estariam dispostos a ficar aqui 2, 3, 4, 5 anos, colocar, alguns inclusive têm carteira administrada, então não é nem via fundo, é via recurso direto com eles, que são investidores até que eu já conheço, da época do BTG, mas que com certeza eles vão demandar ali, de fato, a equipe junta, trabalhando por 3 anos, 4 anos. Então, não é algo para o curto prazo, né? É algo para médio e longo prazo, que acho que é uma forma de endereçar aqui o crescimento da gestora, preservando essa estratégia, né? Então, no fundo, é dessa forma que eu penso, né? Então, eu acho que monoproduto, sim, e aí uma coisa também de mais longo prazo ainda, né? Será que a gente precisa olhar só o Brasil? Né? Com certeza, nos primeiros 5 anos, sim. Mas será que não dá para fazer a mesma coisa com o mesmo afinco, com mesma em outros países? Né? A Dinamo está aí, por exemplo, provou que consegue, né? Alguns outros também, mas aí eu acho que é um processo de longuíssimo prazo, né? Tem que montar um escritório lá, tem que ter um time dedicado lá. Não seria nada para, eu diria, com certeza, nos próximos 3 a 5 anos. Seria uma coisa, talvez daqui a 8 anos, né, 10 anos, da gente ver se de fato daria para fazer isso também. Mas isso tudo são assim, ideias, tá? Acho que falando assim dos próximos 2, 3 anos, com certeza absoluta, foco só em Brasil e só no monoproduto. Legal. Tem mais uma pergunta aí, Bruno, Nath? Não. Joia, obrigado aí pelo tempo de vocês. Estamos sempre disponíveis aqui. Se quiser acessar alguma dúvida, se quiserem depois, enfim, fala comigo, passa meu contato para eles também. Marcelo, você tem o contato do Marcelo também. E eventualmente, se quiser mais alguma reunião, alguns escritórios até pedem, às vezes, para te fazer uma apresentação para o time também. Eu acho que esse que está sendo gravado. Acho que é. É ótimo, até que você já tem até o vídeo para mostrar para ele, mas enfim, se tiver mais alguma demanda, a gente está sempre disponível aqui para... E aí, enfim, qualquer que seja a agenda, acho que falar do portfólio atual, assim, alguma tese de investimento específica que
que queira aprofundar. Atualizações nossas. Atualizações também. Acho que tem alguns escritórios que a gente combina de falar a cada 3 meses, alguns a cada 6 meses. Então, enfim, acho que estamos super abertos aqui, disponíveis, o que vocês precisarem. Não, legal, agradeço. Aí, só deixando claro aí também, na questão da gravação, a gente realmente acaba aproveitando esses bate-papos, né, para gravar tanto para passar para os outros assessores, ou até a gente recordar ali também alguma coisa que foi falado, e também a gente coloca no nosso YouTube, né, caso não tenha nenhum problema aí para vocês. Não, problema nenhum, pode. A gente também coloca, porque às vezes a gente disponibiliza ali para algum cliente que queira conhecer um pouco mais do fundo e tal. Então, já que a gente aproveita aqui que já está conversando e já gera, né, o conteúdo, acho que é bom. Tá ótimo, perfeito. Valeu, obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais, Bruno. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Valeu, Bruno.